Sempre que você quiser construir qualquer elemento de sua edificação, primeiro você deve vir no seu menu superior de arquitetura, de estrutura, de map, ou qualquer que seja o outro comando de topografia. Deve clicar no comando desejado, por exemplo, uma parede. Selecionar qual tipo de parede você quer construir dentre os vários modelos disponíveis e sempre observar quais são as opções que o Revit vai te dar para aqueles elementos. No caso da parede, ele vai te dar opções de altura, de alinhamento, de offset, de continuidade e de raio. E daí eu vou e faço o que ele sugere aqui embaixo. Clique para definir o ponto inicial da parede. Ele fala que clique no ponto final ou pressione espaço para inverter a posição. Se eu quero construir uma porta, então sempre o mesmo procedimento. Seleciono qual comando, procuro qual tipo de porta eu quero construir, observo se tem alguma opção interessante aqui para marcar e leio as instruções aqui embaixo na minha barra de opções. Aqui ele fala para eu clicar numa parede para posicionar a porta, e também que barra de espaço vai inverter a posição dessa porta da esquerda para a direita. O mesmo se aplica a qualquer outro elemento, sempre seguindo esta mesma ideia. Seleciona o elemento construtivo, escolhe o tipo, verifica as opções que ele te dá e segue as instruções ali embaixo. Se eu já tenho algumas paredes, portas, janelas, pilares ou qualquer outro elemento construtivo no meu projeto, eu não preciso deletar e refazer aquela janela, por exemplo, se ela já existe uma posicionada naquele local. Eu posso simplesmente trocar o tipo dela. Então, se eu aponto para aquela janela, ela vai dizer que é uma janela veneziana 1,20 por 1. Ao clicar, ele confirma aqui que tipo de janela é aquele. Se eu seleciono uma parede, então ela diz que é uma parede básica, 13 centímetros, interna, pintura e cerâmica. Se eu quero trocar o tipo dessa janela, por exemplo, de 1,20 por 1 para uma janela de 1,50 por 1, então basta clicar e modificar o tipo. Quero trocar novamente por uma janela de 2 metros por 1,20. Então ela será modificada automaticamente sem que eu precise reconstruir. Da mesma forma, uma parede, por exemplo, se eu seleciono essa parede, clico aqui e digo que ela vai ser uma parede sem revestimento, somente uma parede bruta, e clico aqui, ela automaticamente vai mudar a espessura e o tipo de acordo com o elemento já pré-configurado. Se eu quiser modificar vários elementos de uma vez só, posso selecionar segurando Ctrl ou Shift para remover da seleção. E se eu clico numa dessas paredes e digito SA para Select All, ele vai selecionar todas as paredes que têm o mesmo tipo, 13 centímetros interno, pintura e cerâmica. Essa eu já troquei para uma de 9, então ela não foi selecionada. E daí eu posso trocar todas para uma parede de 9 centímetros, por exemplo. E agora são todas as paredes de 9. Se eu digitar SA, ela vai selecionar todas aquelas paredes. Ainda sobre modificar tipos,
eu também tenho a opção de modificar as propriedades de instância do tipo. Normalmente, nessa opção, nessa janela de instância, ela tem configurações de altura. Às vezes, para uma família externa, você tem algumas configurações de acordo com o que o autor pensou. Então, você deve observar que opções ele te dá aqui. No caso da parede, ele me dá a opção da base, do topo, principalmente, entre algumas outras opções que você deve entender mais a fundo no curso completo. Em uma janela, da mesma forma, eu tenho uma janela de 1,20 por 1 com um peitoril de 80 centímetros. Se eu coloco esse peitoril para 0, então ela vai descer. O tipo continua sendo 1,20 por 1, porém ela está numa posição diferenciada. Bom, alguns elementos como telhado, roof, floor, piso, wall, paredes, stair, escada, railing, corrimão, ou ramp, para rampas, podem ser editados e devem ser construídos em forma de desenho de sketch. Se eu clico, por exemplo, em floor, ao clicar neste botão, automaticamente o meu menu vai modificar para este menu verde, no caso, Modify Create Floor Boundary. Se eu saio daquele menu, eu não consigo construir nem selecionar mais nada no meu projeto. Então eu preciso voltar no menu verde para dar continuidade à construção do meu piso. E eu tenho duas opções. Eu posso usar Pick Walls e selecionar, no caso do piso, algumas paredes já construídas, ou posso desenhar manualmente com outras formas de linha. Então eu construo a geometria do piso vista de cima. Essa geometria, seja qual for o caso, seja um piso, seja um telhado ou outros elementos que trabalham desta mesma maneira, precisam estar completamente fechadas. Então eu não posso ter situações assim, com a linha faltando, não posso ter situações com linha sobrando, não posso ter uma linha desenhada sobre outra. Estou desenhando uma outra linha aqui. Ele já vai me avisar aqui que eu tenho linhas sobrepostas. Então, isso não pode acontecer. Eu preciso deletar esta linha. Neste caso, eu preciso fazer um trim. E eu também não posso ter, por exemplo, uma linha que divide duas geometrias. Eu não posso ter essa mesma linha fazendo parte de uma geometria em cima desse retângulo e desse outro polígono embaixo. Se eu tento finalizar com qualquer uma destas situações acontecendo, clico aqui em Finish, ele não vai deixar eu finalizar o meu piso. Porém, ele mostra aqui qual que é o problema. Ele fala que estes dois pontos não estão ligados. Então eu preciso fechar minha geometria para só então finalizar. E daí eu vou ter o meu piso de 15 centímetros cerâmica, 46 por 46, já construído, já com a achura, já na espessura, já todo correto. A mesma coisa funciona para um telhado. Eu posso construir a geometria que eu entender. Aqui eu peguei um hexágono, mas eu posso usar um retângulo, algum outro polígono, um círculo, um arco e finalizar. Ele vai seguir a mesma regra. Se por acaso tem alguma linha que não está fechando e tento finalizar, ele vai dar um erro e mostrar onde é que está o problema. Se eu não estiver conseguindo visualizar aquele problema, finalizei, eu posso clicar em Show, Close, e ele vai dar um zoom para mostrar onde é que está acontecendo aquele problema. Entre essas duas linhas.
Então eu preciso finalizar a geometria e voltar na edição dela. Após finalizado qualquer um destes elementos, eu posso voltar na edição dele, selecionando o objeto e clicando em Edit Boundary, no caso do piso. No caso do telhado, Edit Footprint. No caso da parede, Edit Profile, Edit Stairs, Edit Path. Então, cada um dos elementos mostra um nome diferente, porém é sempre Edit alguma coisa. Não confunda com o Edit Type, que esse Edit Type é para modificar a configuração da parede, do piso, do telhado, que material ela está usando, que espessura ela tem. No caso do Edit, do menu Ribbon superior, serve para modificar o contorno destes objetos. Então, se eu clico num piso e clico em Edit Boundary, eu posso modificar esse contorno da maneira que eu bem entender. Lembrando que, se eu faço um contorno dentro do meu contorno, aquilo passa a ser um vazio. Se eu faço novamente um outro contorno dentro daquele contorno, ele volta a ser cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, indefinidamente até eu concluir o meu objeto. Isso serve também para telhados. Se eu desenho aqui um contorno qualquer, eu vou só tirar a inclinação, finalizei. Então aquilo está removendo aquela área do telhado. Isto que também funciona para minhas paredes. Edit Profile. Se eu deleto esta linha e desenho algumas outras, e um contorno dentro daquele contorno, então a minha parede vai assumir aquela forma que eu defini. No caso da escada é um pouco diferente, mas também ela volta para a edição da escada, que se ela foi desenhada por Sketch também, pelo Create Sketch, você também vai ver as linhas dela manualmente. E no caso do corrimão, a diferença básica é que ele não precisa ser um elemento fechado. Ele pode ser um elemento aberto, mas que ele também entra neste mesmo modo de desenho de Sketch. Sketch Path. Finalizei. E o corrimão vai assumir aquele caminho que eu defini. Qualquer objeto que eu selecione, ele vai mostrar aqui, ó, que tipo de elemento eu estou construindo. Se eu clico aqui também para construir uma nova porta, ele vai dizer que eu estou construindo uma porta de 1 metro por 2,10. E assim construir aquela minha porta. Se eu quero construir, por exemplo, uma porta com 90 centímetros de largura, ela não tem. Eu tenho de 86, tenho de 96, mas não tenho de 90. O que é que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, ou clicar aqui, ou clicar numa porta já existente e clicar neste botão aqui, ó, Edit Type. Não confundir com Edit Family. Edit Family, ele vai abrir aquela família para a edição. Então, clico aqui no Edit Type. Quando eu clico no botão, ele vai mostrar a configuração desta porta, 86 por 2,10. Eu posso modificar uma outra porta qualquer. Se eu seleciono aqui uma porta de 96, eu vou estar modificando minha porta de 96. Mas eu vou modificar essa porta de 86 mesmo, que é igual a essa. São duas portas iguais. Se eu investigo aqui as opções que a família me dá, estas opções que vão variar de acordo com o tipo de família de sistema, com o tipo de família externa, de acordo com o que o autor dessa porta, por exemplo, pensou para aquela porta. Então, estes detalhes vocês vão poder conferir
na nossa interface interativa. Vocês podem acessar pelo site num outro momento. Eu não vou explicar estes detalhes dos parâmetros. Mas se, por exemplo, eu tenho uma porta de 86 e eu defino que a largura dela não vai ter 86 e sim 90 centímetros, e aplico, então todas as minhas portas de 86 agora vão ter 90 centímetros. Isso é interessante se eu quiser fazer essa modificação instantânea em todo o meu projeto. Vou colocar um número maior para a gente perceber melhor essa diferença, 1,20. Apliquei. E agora as minhas portas de 86 têm 1,20 de largura. Só que tem alguma coisa esquisita, porque a minha largura diz uma coisa e o meu nome da porta diz outra. Então, se eu faço alguma modificação aqui, eu preciso renomear o nome da porta para eu não ficar confuso na hora de posicionar aquele elemento. Então, rename e modifico o nome. Porém, quando eu modifiquei e renomeei, eu não tenho mais uma porta de 86. Se eu quisesse ter uma porta de 1,20, mas manter a minha de 86, eu não poderia simplesmente vir aqui e modificar e depois renomear. Eu precisaria primeiramente duplicar aquele elemento, duplicate, coloco o nome daquela porta, lembrando que isto daqui é somente o nome da porta. O fato dela ter 86 por 2,10 não quer dizer que ela vai ter essa largura. Então, eu clico em OK. Acabei de criar uma nova porta com este nome, 86 por 2,10. Só que se eu verifico aqui as configurações dela, eu vou ver que a largura continua com 1,20. Então, eu venho e marco 86 centímetros. E clico em OK. Então, eu crio novos tipos, duplicando algum tipo existente. E eu modifico os valores aqui embaixo. Se eu modificar, lembra também de renomear para não confundir o seu projeto. Agora eu tenho uma porta de 86, tenho uma porta de 1,20 e posso modificar do jeito que eu quiser. No caso de uma parede, por exemplo, se eu clico aqui no Edit Type, lembrando que todos os elementos no Revit vão ter esse mesmo botão Edit Type. Seja ele uma família externa, como uma janela, um móvel, um veículo, uma árvore, vai ter o Edit Type, como as famílias de sistema também, como uma parede. Também vai ter aqui, Edit Type. Se quero modificar a configuração dessa parede, então basta configurar aqui. 1 metro de espessura de parede. Só para a gente conseguir perceber a diferença claramente. Clicar aqui em OK. Agora minhas paredes têm 1 metro de largura. Ctrl Z. Então, cada elemento vai ter uma configuração diferente, mas o que eu quero explicar neste quarto procedimento padrão é que você quer criar um novo tipo ou modificar um tipo existente, clique em Edit Type, clique em duplicar para criar novos, ou simplesmente renomeie e modifique aquele elemento. Famílias externas são famílias como portas, janelas, mobiliários, que ao você clicar nelas, vai aparecer este botão, Edit Family. Isso serve também para vários elementos em 2 dimensões, como símbolos, por exemplo. Um símbolo de um norte, um símbolo de um telhado. Então, se eu quero editar estes elementos, eu primeiro seleciono o elemento que eu quero editar e clico em Edit Family. O que ele vai fazer é abrir este arquivo da família. Ele vai mostrar aqui o nome desse arquivo, porta.rfa. E aqui dentro eu posso fazer a alteração que eu quiser. Por exemplo, vou deletar a porta fechada e as portas abertas. Então não tenho mais abertura de porta, nem no caso da de correr também. Só tem a moldura da porta. Ao fazer a minha edição no arquivo, eu clico em Load into Project. Como eu estou substituindo a minha porta deste arquivo
pela porta do outro arquivo, ele vai perguntar se eu quero substituir esta versão. Então, eu vou substituir a versão e o parâmetro que porventura eu tenha modificado lá na minha família. Eu não modifiquei, mas caso tenha modificado, então eu gosto sempre de utilizar essa opção de baixo. E agora, lá no 3D, eu percebo que eu não tenho mais a abertura da porta, tenho somente a moldura dela. Eu vou digitar aqui, vou apertar Ctrl Z para voltar. Vou editar novamente essa família. Se eu quero, por exemplo, ter esta porta daqui sem a abertura e quero ter a outra também com a abertura, eu vou deletar também aqui as informações em 2D. Quero ter os dois tipos de porta, com e sem abertura, então eu preciso salvar como este meu arquivo. Então clico no R, clico em salvar como, família, salvo com outro nome, por exemplo, abertura, save. E agora eu estou editando este arquivo chamado abertura. Se eu clico em Load into Project, ele não vai fazer a pergunta se eu quero substituir, porque eu não tenho uma família com o nome abertura no meu projeto. Então posso posicionar aqui a porta. Ainda faltaram deletar alguns elementos, não, era a veneziana que estava meio confusa. Então estou aqui com minha porta. Então posso modificar dessa maneira um símbolo, por exemplo, de norte. Clico no símbolo, clico em Edit Family. Posso fazer alguma modificação neste norte, nesse símbolo de norte. E ao fazer o Load into Project, ele vai substituir símbolo norte. No caso, eu tenho dois arquivos abertos. Aquela porta que eu salvei como e o meu projeto 1. Então, posso levar para quantos arquivos eu quiser. Se eu tenho vários arquivos que eu quero substituir esse mesmo norte naqueles arquivos, então eu posso selecionar todos. Clico em OK. Como já existe um símbolo chamado símbolo norte, então eu preciso substituir este símbolo. Então está aqui o meu novo símbolo de norte, que ficou pior que o primeiro, que já não era muito bonito, mas é o da norma, mas substituí. E se eu desço aqui no meu Project Browser, eu vou ver aqui uma listagem de todas as minhas famílias deste arquivo. Então tenho famílias de janela, aqui, ó, janelas, janela de canto, que são os mesmos tipos que eu encontro aqui. Janela de canto e janela. Essa janela é aquela minha janela all-in-one, que faz tudo de uma maneira a partir da mesma janela. Tenho aqui tipos de paredes, todos os meus tipos de paredes. Tenho aqui colunas, escadas, telhado, rampa, corrimão, perfis retangulares, circulares, que podem ser utilizados para fazer corrimãos, para fazer calha, para fazer outros elementos também no Revit. Tenho todos os meus elementos, detail items, como repeating details, achuras. E aqui em Annotation Symbols, eu tenho todos os símbolos de anotação 2D, como por exemplo aqui, ó, a cabeça do corte, cabeça de um detalhe, o nome do meu nível, aqui também num corte, aquela representação que fica do lado direito com o nome do nível. E alguns elementos eu não consigo selecionar aqui e clicar em Edit Family, mas eu posso encontrá-los aqui. Então, por exemplo, Head Corte,
clico com o botão direito e clico em Edit. E daí eu posso também fazer a alteração que eu desejar aqui neste novo símbolo de corte. Vamos que eu queira assim. Eu vou editar aqui essa Shura com as mesmas regras que a gente conheceu lá no procedimento padrão número 4, desenho de contorno. Finalizei. Clico em Load into Project, no meu projeto 1 somente, clico em OK e clico em substituir. Então este agora é o meu novo símbolo de norte. Então se eu quero modificar qualquer família do meu projeto, ou eu seleciono e clico em Edit Family, quando ele tem essa opção, quando é uma família externa. Se for uma família de sistema, ele não tem. Para você saber se é uma família de sistema ou não, basta clicar nele e ele vai dizer, Edit Family significa que foi um arquivo externo, um bloco, uma família que eu baixei na internet ou que eu mesmo modelei e trouxe para dentro desse meu arquivo. Se tem essa opção, é uma família externa. Se não tem Edit Boundary, não é Edit Family, então é uma família comum, uma família de sistema.